Oi, gente, meu nome é Bianca, sejam muito bem-vindos ao Biblioteca Viajante. Como eu tinha falado na semana passada, eu queria começar o projeto do Bianca Explica, que eu vou falar um pouco sobre temas de literatura e português, que eu acho importante para o vestibular, já que eu vou fazer vestibular esse ano, e eu vou estar fazendo em conjunto com o meu professor, que eu vou pegar algumas dicas com ele de temas importantes. E ele falou que esse mês seria legal falar um pouco sobre modernismo segunda fase aqui do Brasil, então vamos lá falar um pouquinho sobre isso. A segunda fase do modernismo no Brasil se passa entre os anos de 1930 e 1945. Enquanto a primeira fase teve como foco o nacionalismo crítico, a segunda fase teve como foco o nacionalismo e o regionalismo. Para quem não sabe, o regionalismo é a ficção e ou poesia que enfoca personagens, dialeto, costumes, topografia e outras características específicas de uma região específica. Naquela época, o Brasil estava passando pela Era Vargas e também tinha uma grande opressão contra as manifestações. Tivemos também a Revolução Constitucionalista. A Revolução Constitucionalista de 1932 foi um levante armado protagonizado por São Paulo e iniciado em 9 de julho de 1932. O levante manifestou a insatisfação dos paulistas com o governo de Getúlio Vargas, sobretudo pela centralização de poder imposta pelo governo. Ele resistiu por 3 meses, mas foi derrotado. Outro marco importante foi a caça aos comunistas. A caça aos comunistas eclodiu rapidamente e no dia 10 de novembro de 1937, a ditadura do Estado Novo foi implantada. Getúlio teve o apoio de várias lideranças nacionais e com isso aumentou seu poder. Esse fato ocasionou a outorga da nova Constituição e a origem da Era Vargas, que durou até 1945. Nessa caçada, o autor Graciliano Ramos foi preso e escreveu um livro sobre sua experiência chamado Memórias de um Cárcere. Ocorreu também a instauração do Estado Novo, onde houve uma suspensão dos direitos constitucionais. O Estado Novo era autoritário, nacionalista, antiliberal e antidemocrático. Também causou a extinção dos partidos políticos. Fora do Brasil, nessa época, estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial. As principais características desse movimento são a linguagem coloquial, já que o foco era que todos pudessem ter acesso e compreender as histórias, a liberdade formal, que principalmente estão nas poesias, já que não havia uma prisão de uma determinada forma, eram versos livres e não havia nenhum tradicionalismo quanto à forma. O questionamento foi uma fase de muito questionamento, principalmente social e político. A liberdade temática. O tema era algo livre. Por exemplo, o autor poderia retratar os problemas sociais, enquanto o outro poderia falar sobre sua esperança. Os principais autores da poesia, a Cecília Meirelles, que ela tinha uma inquietação diante da fugacidade do tempo, de quão rápido o tempo passava, era intimista, o que significa que ela priorizava a expressão dos sentimentos, que principalmente era a melancolia, a tristeza e o desencanto. Apesar de ser do modernismo, ela utilizava bastante da simbologia como no simbolismo. Seus principais temas eram a transitoriedade, a solidão, a morte e a saudade. Carlos Drummond de Andrade. Ele costumava fazer uma investigação da identidade humana em suas poesias. Ele tinha uma visão crítica da sociedade, utilizava do humor e da ironia em suas poesias e tinha um certo desencanto em relação à vida. Teve uma participação com o social e com o conformismo, já que ele se conformou por conta desse desencanto que ele teve com a vida. Vinícius de Moraes era um poeta, compositor de música popular. Escrevia poesias intimistas, pessoais que falavam do amor físico. É conhecido como um poeta do passado e do presente, pois no presente ele faz uma denúncia da realidade e no passado falava do amor que se foi, da brevidade da vida, e ele era um saudosista, o que significa que ele tinha um grande apego com o passado. Sua poesia mais conhecida é o soneto da fidelidade. Os principais autores da prosa são a Raquel de Queiroz, que escreveu o livro Os 15 em 1930, livro que fala sobre os retirantes nordestinos, José Lins do Rego, que escreveu sobre a queda do engenho em seu livro Fogo Morto. Jorge Amado é um dos autores que teve 2 fases no modernismo. Em sua primeira fase falava sobre os ideais políticos e sua principal obra da época foi Capitães de Areia. Em sua segunda fase falava bastante sobre a cultura da Bahia, o erotismo, as religiões africanas e sobre a felicidade dessas pessoas de estarem à margem. E sua principal obra dessa fase foi Gabriela. Graciliano Ramos falava sobre a sua reflexão sobre o mundo, tinha uma escrita direta e objetiva e falava bastante sobre o sertão nordestino. Suas principais obras são São Bernardo e Vidas Secas.
Érico Veríssimo. Também teve 2 fases e em sua primeira fase falava sobre o romano urbano e a vida dos gaúchos nas décadas 30 e 40. E sua principal obra dessa fase é Olhai os Lírios do Campo. E na sua segunda fase falava sobre o romance histórico. E sua principal obra foi O Tempo e o Vento. Bom, gente, foi isso no vídeo sobre modernismo, segunda fase. Vou ver o que eu vou falar com o meu professor, o que é legal pra falar no mês que vem. Mas, por enquanto é só. Se tiverem alguma dúvida, deixar nos comentários que eu vou ver com o meu professor para poder ajudar vocês. E eu vou tentar responder também no melhor jeito que eu puder. E eu vejo vocês no vídeo da semana que vem. Não esquece de se inscrever, comentar o que vocês acharam no vídeo de hoje e algum tema que vocês querem ver, né, para os próximos vídeos. E não esquece de deixar o like para poder fazer mais vídeos assim para vocês. E vejo vocês no vídeo da semana que vem.